PF encontrou, documentos nos e-mails pessoais de Alexandre Ramagem, em que ele orienta o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre ataques às urnas eletrônicas e ataques aos ministros do STF. A gente lembra que Ramagem é candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro e alvo da operação da PF na investigação da ABIN paralela. Heloísa Vilela, você estava dando uma navegada aqui um pouquinho antes do programa, horrorizada com os conteúdos dos e-mails, né? Porque ele se preocupa ali nos e-mails em orientar o Bolsonaro a adotar uma estratégia de ataque às urnas, de ataque à democracia, em última análise. E assim, a gente não pode esquecer, ele era o diretor da Agência Brasileira de Informação. Então você tem o diretor da Agência Brasileira de Informação dizendo para o presidente quais são as linhas de ataque que ele deve adotar. As urnas, a democracia. Não é só um colega, né? Um amigo falando, olha, acho que essa história... Não, isso a gente não pode esquecer. Qual era o papel que cada um exercia no Estado brasileiro naquele momento? Uma agência de inteligência, veja bem, de inteligência, instruindo, passando informações, com muito doce, né? Porque ele trata o ex-presidente como se fosse, né, de fato, um minto. E passando todas as informações numa agência servindo, né? Não ao Estado, mas servindo a Jair Bolsonaro. Servindo, Roberta, Elô, a patifaria total, né? Bom dia, comunidade CL. Sabe que eu chego à conclusão que esses caras não trabalhavam no sentido do trabalho governamental, trabalho oficial que eles deviam fazer. O tempo todo era essa mutreta, essa conspiração, era destruir o TSE, desfazer o resultado das eleições. Não havia pauta, agenda de trabalho. Eu digo o trabalho, vou despachar com o ministro, vamos levar uma obra lá para o Ceará, vamos levar uma obra para Amazonas. Não existia. Só tem trambicagem. Não dá, Roberta. Se você pegar os relatórios dos telefonemas e das conversas, só se fazia isso. É tanto que só inauguraram uma ponte de madeira lá no meio da Amazônia e não fizeram nada. É um governo que não fez nada. O Paulo Guedes despachou com a Faria Lima e ficou nisso. Foi um grande e único despacho de uma agenda neoliberal do Paulo Guedes. O resto foi essa patifaria aí do Ramagem, do Carlos Bolsonaro, foi gabinete do ódio. Passaram o governo, passaram 4 anos fazendo esse motim. Não trabalharam um dia. Não tem só pro Jair, né? Só no final, para a campanha. Não. E para o comitê eleitoral. Eu digo, Roberta, trabalho de governo. Não fizeram. Não fizeram. Trabalho de governo. Vamos levar uma ação social de governo para tal lugar, lá para o Maranhão. Vamos levar uma ação do governo para o Rio de Janeiro. Vamos trazer aqui para o eles trabalharam contra a vacina, trabalharam contra o oxigênio, eles trabalharam para matar as pessoas, eles trabalharam conspirando para solapar a democracia. Esse foi um grande trabalho deles. Exatamente. Não houve um governo, não houve. Dá para concluir assim, pegue só essas gravações, esse calhamaço da Polícia Federal que está com o Xandão, você vai concluir que não houve agenda de trabalho. Não houve governo. Aí você pula para o Ministério da Educação, você vai pegar os pastores despachando lá no MEC. Então, isso não é agenda do governo. Aí você muda lá para Damares, você vai pegar aquela conspiração maluca de fake news, também não era trabalho. Em que ministério você for, não havia trabalho. Era a manutenção da máquina, né? A gente vai botar esse e-mail... A gente vai trazer um trecho em que Ramagem sugere que Bolsonaro parta para o enfrentamento. Olha, ele diz o seguinte: o senhor, mais do que ninguém, conhece o sistema e sabe que não houve apenas quebra de paradigma na sua eleição, mas ruptura com o esquema dos poderes. Nenhuma crise conseguiu enfraquecer sua base e não aparenta haver políticos à altura de vencê-lo em 2022. Portanto, parece que a batalha maior será agora, requerendo atitude belicosa, digo de novo, belicosa com estratégia. Olha isso, ele é ex-diretor
da Agência Brasileira de Inteligência. E ele ficava alimentando na cabeça do Bolsonaro a ideia de que a eleição seria fraudada, que se ele perdesse ia ser fraude. O tempo todo alimentando essa ideia. Ele era imbatível, portanto, se perdesse era fraude. Não, esse belicosa pegou muito pra mim, Chico, também. Como assim? Vamos pra rua? Com as armas que já estavam liberadas? Total. Isso? Era isso. É isso Era mesmo. isso. Né? O resultado direto era isso. Agora, sabe uma coisa que me preocupa nessa liberação? Porque, vamos repetir, né? Esses são e-mails que estavam no computador do Ramagem e que a Polícia Federal pegou, certo? Me preocupa muito o tom desses e-mails todos, porque são e-mails do Ramagem aconselhando o Bolsonaro a fazer isso, fazer aquilo, aparentemente dando informações. Por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno. Isso me preocupa por vários motivos, mas um deles é a possibilidade do Bolsonaro usar isso para dizer: o meu diretor de inteligência estava me fornecendo essas informações, portanto, eu estava convencido da fraude porque ele me informou. E alimentando, Roberta, alimentando um paranoico. Isso. Toda a ação do Bolsonaro é a ação de um paranoico em alto grau. E sendo alimentado por um diretor de inteligência que a fraude era real, que ele era imbatível em 2022, ninguém conseguiria batê-lo, a não ser em caso de fraude, a não ser em caso de erro do TSE. Imagina a cabeça, uma mente paranoica como é a do ex-presidente Bolsonaro, alimentada por um serviço de inteligência desse quilate. Vira uma doideira total, né? Olha, não acho que ele seja inocente, mas eu acho que ele pode usar isso para tentar se inocentar de algumas coisas, enfim.